Esse vídeo vai ser uma análise referente ao vídeo da Sara Shiva e do Luca Scudeller que ocorreu no canal Inteligência Limitada. É um vídeo muito bom, por sinal. 4 horas e 40, se eu não me engano, de live. É um vídeo com muitas informações úteis, né? Mas que eu quero acrescentar algumas informações, até porque eu percebo ocorreram atalhos, né? Eu vi ali que teve coisa ali que eles abreviaram, eles meio que atalharam, e se eu não me engano, esse vídeo ele é voltado principalmente para o público masculino jovem. Claro que eles também falam algumas coisas referentes para o público feminino, né? Porque o vídeo em si ele fala, né, dos relacionamentos, né? E é um vídeo muito interessante, com muita informação útil, né? Mas, assim como todo vídeo, toda leitura, a gente tem que peneirar as informações que são nos dadas e fazer uma análise precisa para poder fazer uma boa degustação daquela informação que a gente está tendo. Então, meu objetivo é esse: esclarecer as coisas, principalmente para o público masculino, que a princípio é o meu público, né? Por mais que o meu canal seja pequeno, eu tenho esse dever. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou analisar esse vídeo e vou fazer inúmeros vídeos, porque a princípio o vídeo é enorme. Então eu vou levar um tempo, né, para poder fazer essa análise, certo? Mas eu vou estar acrescentando informações que não foram passadas ali no vídeo por algum motivo, que eu não sei ao qual, que na verdade eu sei, né? Vou evitar também falar do aspecto religioso, certo? Vou evitar alguma coisa, eu vou ter que falar sim, porque faz parte, né, do público. Mas eu vou deixar em off ali algumas coisas, porque se eu for puxar as informações do campo religioso ali da Bíblia, se eu for puxar, eu vou acabar destruindo o vídeo em questão, e não é meu objetivo. Meu objetivo é só sinalizar algumas coisas que foram ditas e repassar outras que não foram ditas. A intenção é essa, de aprofundamento. Atenção, deixo bem claro que não tenho nada contra os mandamentos, mas com o mau uso da palavra usada por homens e mulheres com o objetivo de deixar o homem em estado de mansidão e servidão, assim desnivelando o equilíbrio social necessário para a sobrevivência dos relacionamentos. Certo, gurizada? Vou iniciar então a análise do vídeo. O vídeo começa com uma apresentação breve da Sara Shiva e do Lucas Scudeller. Então, após isso, eles iniciam falando a respeito dos relacionamentos, até que chega o primeiro momento importante do vídeo, onde a Sara Shiva informa que relacionamento começa pela amizade, né? Então, a partir desse momento, a parte mais interessante, a princípio, né, uma das primeiras partes importantes do vídeo, mas ao invés de frisar, eu quero fazer a pergunta e a análise a vocês, para a gente pensar nesse tópico. O relacionamento começa pela amizade? Minha resposta é sim e não. Mas daí vocês vão dizer, tá, mas como assim, Keanu? Como que tem duas respostas? Como é que é possível sim e não? Eu já vou explicar.
Eu vou começar pelo sim. O sim, por exemplo, quando tu tá ali conhecendo uma pessoa, certo? E tu conhece ela, começa a desenvolver ali uma afinidade, uma amizade, mas ela tem que ter um objetivo, certo? Por exemplo, se tu pega e tem uma afinidade com essa pessoa de longa data, isso diminui as chances de vocês virem a ter um relacionamento, certo? O que eu tô querendo dizer é que quanto maior o tempo de amizade, menor é a possibilidade dessa amizade se transformar em um relacionamento sério. E quanto mais menor for o tempo dessa amizade, maior é a chance dessa amizade se transformar em relacionamento sério, certo? Ah, lembrando também que toda regra tem a sua exceção. Né? O que é a exceção? A exceção é uma possibilidade menor, né, que pode acontecer. Né? O que eu quero dizer com essa regra? Com essa exceção à regra? Eu quero dizer que é o seguinte, que em alguns casos isolados é possível surgir um relacionamento vindo de uma longa amizade, né? Mas nesses casos, normalmente o que acontece? Os dois indivíduos, né, o casal ali, eles têm uma amizade, alguma coisa acontece nesse processo, né, dessa amizade, eles por um tempo eles ficam sem se ver, sem se falar, algo ocorre, esse caso, enfim, não sei, e dentro desse período que ambos estão solteiros, né, e desolados, né, provavelmente divorciados, nesse tipo de perfil, né, ou melhor, nessa situação, é possível ocorrer um relacionamento. Mas aí eu falo de pessoas adultas, certo? Que já estão ali por volta dos seus 30, 40 anos de idade para mais, né? Muitas vezes até mais que isso. Então, ambos já têm uma vida estabilizada. Nesse tipo de situação é possível sim, né, um relacionamento surgir de uma longa amizade. Uh, eu acho que eu já esclareci aqui o sim, né? Deixando bem claro que o sim é mais difícil que o não, né? Nessa situação é mais difícil surgir um relacionamento de uma amizade, né, do que surgir um relacionamento de uma não amizade, né, ao qual ali os indivíduos apenas se conhecem e dali passam a se relacionar. Certo, encerrado aqui o sim, vamos para o não. Né? O relacionamento não começa pela amizade. Certo, continuando o vídeo, eu vou citar aqui um exemplo pessoal. Eu tive 5 relacionamentos, né? Relacionamentos sérios. E desses 5, nenhum relacionamento começou pela amizade. Ou seja, nenhum dos relacionamentos que eu tive tiveram um vínculo de amizade, né? Ou de coleguismo, né? Ah, por exemplo, o primeiro, no caso, foi numa empresa onde eu trabalhei, né, que eu vi a pessoa, certo? E como eu tinha uma conhecida, uma amizade em comum, é, a gente, eu acabei falando com essa amiga,
E falou para ela, né? Eu estava interessado nela e que eu queria conhecer ela, certo? Mas essa foi então a minha primeira namorada, meu primeiro namoro, surgiu daí. A gente se conheceu através dessa amizade, né? E a gente marcou de se encontrar na praça de alimentação, né, da empresa. Depois a gente teve um almoço por fora, né? E foi assim que a gente se conheceu a ponto de criar uma afinidade e iniciar um relacionamento, né? Por exemplo, eu sabia o que eu queria com ela desde o início, entende? Não foi uma coisa assim, ai, nós somos amigos, eu não sei o que eu quero da vida. Não, eu sabia bem o que eu queria. Já os demais relacionamentos foram todos através do advento das redes sociais, né? E entre eles está o atual, que é o que perdura, né? É o que mantém, a princípio, é o que está durando mais tempo, né? Então, até porque o vínculo é maior que o outro, tem toda uma questão, mas os quatro posteriores ao primeiro foram através das redes sociais, né, de aplicativos, né, melhor dizendo. Uma coisa que o homem tem que entender é que há vários tipos de perfis de homem, certo? Tem cara que é mais desinibido para conversar, que consegue buscar uma amizade assim, na cara dura, consegue desenvolver um assunto com maestria. E tem outros caras que são um pouco mais não tão desinibidos, né? E tem que buscar outros meios, né, para conseguir alcançar aquele fim. Então, cada indivíduo que está ouvindo esse áudio aqui, esse vídeo, tem que ter a ciência e tem que se conhecer a ponto de saber qual desses que tu que se encontra. E mais, e se tu não tem uma boa conversação, um bom diálogo, tu vai ter que desenvolver isso, porque isso é primário, é primordial, né, para o início e para a manutenção de um relacionamento. Então, se tu é um cara tímido, não sabe falar, cara, vai ter que se desenvolver, vai ter que ler uns livros, vai ter que criar um script, tu vai ter que desenvolver essa lábia para te conseguir dar prosseguimento no relacionamento, senão tu não vai sair do zero. Isso aí é uma coisa que não é falado nesse vídeo aí da Sarah Shiva com o Lucas Scudelia, não é falado disso. Nem todo homem é igual, nem toda mulher é igual. Tu vai ter que desenvolver táticas e tu vai ter que aprender a analisar o perfil feminino para saber que tipo de tática e que forma que tu vai agir. Porque a chance do não, né, é altíssima. Então tu nunca vai pedir uma moça, uma mulher em namoro. Tu tem que ter toda uma estratégia. O pessoal começa a falar de direitos iguais, sendo que é uma questão cerebral. A necessidade da mulher é diferente, cerebralmente, da necessidade do homem. O homem tem uma necessidade de olhar e sentir prazer. A mulher tem uma necessidade de sentir, de ouvir, para sentir prazer. Então, se a gente entender a mente um do outro, fica muito mais fácil a gente se relacionar, né? E é isso que você precisa entender. Você vai ter um monte de fã. Sim. Mesmo que você seja o belo. Então, não sei o que acontece. Mulherada, perderam. Perfeito, é isso, exatamente isso. Eu falo o seguinte, o relacionamento correto, à luz da Bíblia, ele não começa pela oração. E isso é um choque para a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas, não, primeiro você ora para casar. Oração é estilo de vida. Oração você tem que orar todo dia, você tem que ter uma vida de oração, você e Deus. Ponto. Ouviu falando assim, nossa, meu casamento acabou porque virou amizade. Mas não virou amizade, nunca foi amigo. Nunca foi amigo. Na verdade, já tem que ensina sobre isso. Comece pela amizade.
E isso é um choque para a maioria. Por quê? Porque os caras mais problemáticos a nível de inteligência, os caras mais burro, para falar bem rasgado, os caras burro que não quer ler um livro, mas quer casar com a bonitinha da igreja virgem, eles não têm capacidade de exercer uma amizade, de exercer um diálogo. Então o pastor fica com pena e fala, casa rápido para não pecar. Mas quem que se lasca? A mulher. Quem precisa admirar para poder ter a relação sexual. Entendi. No trecho onde Sara Shiva diz que os caras burros que não pegam para ler nenhum livro e querem casar com a bonitinha virgem da igreja. Eu gostaria de saber onde é essa igreja que tem bonitas virgem, pois na igreja só encontramos balzaquianas, mães solteiras, jovens ninfetas e rodadas. A mesma também omitiu a faixa etária das mesmas porque, como é a história? Quem se lasca é a mulher. Foi isso mesmo que eu ouvi? Todos sabemos que na maioria dos casos de separação quem solicita o divórcio é a mulher. As mesmas que são favorecidas por leis misândricas como por exemplo a Maria da Penha. É comum o homem na separação perder tudo, até a guarda dos filhos e a Sara Shiva me fala que quem se lasca é a mulher. Realmente isso é algo inacreditável para um podcast feito em 2024. Nessahan Ali tem seus livros fala da falta de empatia e desprezo do sexo feminino para com o sexo masculino, e isso fica nítido nesse vídeo, realmente a natureza agindo, o ego feminino falando mais alto. Sara Shiva informa que quem se lasca é quem precisa admirar para ter a relação sexual. Então fazemos a seguinte pergunta: como o homem consegue ter admiração feminina? Diferente do que os progressistas falam, a natureza feminina é totalmente diferente do que nos ensinam, e do que vemos nas novelas. O homem precisa estar ciente que a realidade é bem diferente, precisa conhecer o profano feminino. O homem não vai conseguir a admiração da mulher sendo perfeito, sendo bom moço, pelo contrário, desta forma receberá repúdio e rejeição. Outro erro bastante comum que os homens cometem é agir que nem bobos da corte para conseguir periquito, mas infelizmente não o que conseguem. Um conselho aos homens: seja você mesmo, não mude seus gostos para agradar os outros, se imponha, faça valer a sua vontade, assim ela lhe olhará com outros olhos, é aí que surge uma admiração. É que assim, dentro do paradigma psicanalítico, isso que você está falando é muito verdadeiro, só que a gente tem uma dualidade entre admiração e segurança, onde, sim, o fruto da admiração é necessário para a esposa ter o tesão no marido, para a esposa desejar o marido, só que a pergunta que a gente precisa fazer psicanaliticamente é: como que a admiração surge na mente, na psique afetiva da esposa? E o gatilho que a gente descobre com uma investigação psicanalítica é segurança. Então, quando a gente aprofunda verdadeiramente na alma feminina, num processo psicanalítico, é que o que dispara o fruto da admiração, que você está perfeitamente correta, ela se sentir segura. Sim. Então, quando a gente fala de causa e efeito, a admiração é o efeito, mas a causa da manutenção matrimonial por parte da esposa é ela se sentir segura. Sim. Porque daí a gente consegue até explicar vários paradoxos de comportamento, onde o homem não necessariamente foi afetuoso, ou ele foi querido, só que ele foi, às vezes até na visão da mulher ou da esposa, grosseiro ou não afetuoso, só que ele cumpriu o papel de provedor e protetor. Sim. E muitas mulheres já chegaram pra mim e falaram assim: cara, meu marido foi um grosseiro e eu amei. E eu não perdi a admiração. Não, e várias... Pelo contrário. A gente tá falando assim, isso aqui é uma situação até amena, mas a grande maioria que eu ouço em prática clínica é as mulheres falando assim: cara, ele fez uma coisa que me desagradou no curto prazo e eu fiquei com tesão. Sim. Aumentou a minha atração, aumentou o meu desejo. Aumentou a minha atração, por quê? Porque ele cumpriu o papel bíblico de protetor, provedor. Uhum. Então, o que a gente observa é que o efeito admiração é perfeito, é necessário para a psique feminina se relacionar com o homem. Sim. Só que o que gera a admiração é ela se sentir segura. Sim. Porque não tem como uma mulher admirar um homem se ela não se sentir segura do lado dele. E o que gera a segurança é uma postura patriarcal masculina. Verdade. É um homem verdadeiramente masculino e seguro da sua masculinidade.
quando você tem uma estrutura tribal, de tribo, certo? Tribo, ou seja, familiar. Tipo, ela é muito forte. Ele falou que ele viu isso no Afeganistão. Esses caras, eles são muito fortes. Quando os caras chegaram com o exército lá, os patriarcas chegaram e falaram o seguinte, ó, a gente não tem que convencer, eles vão todo mundo sair fora. Ninguém brigou. Saiu, beleza, tomaram conta. A partir do momento que os caras saíram, os patriarcas mandam um WhatsApp lá, só pros netos, tá? Só pros netos. Como cada cara daqueles ali tem, no mínimo, 10 crianças, essas 10 vão ter mais 10, ou seja, e os bisnetos, que fazem tudo os filhos cedo, vão ter mais 10, ou seja, um patriarca mobiliza com o WhatsApp dele 1000 pessoas com o WhatsApp, ok? Pessoas do mesmo sangue. Tem patriarca que mobiliza 5.000 pessoas do mesmo sangue, ok? Nós aqui, da nossa sociedade, muito bonita, monogâmica, a gente consegue talvez mobilizar 3 ou 4 em cada família, não é verdade? Os caras mobilizam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, ok? Então assim, para quem está estudando, tem um inscrito aqui que está estudando as comunidades, essa questão de comunidade, e estava falando para mim que o Império Otomano começou com 7.000 patriarcas, só isso. 7.000 patriarcas, os caras fizeram assim, ó, porque é muito forte. Um patriarca, ele é muito forte. O pessoal destruiu o patriarcado para conseguir tomar conta das pessoas. Vai ver, o governo está fazendo um monte de porcaria. Se tivesse patriarcas, tipo assim, ninguém ia ter coragem de fazer isso, ok? Então vamos lá. Então como é que eles conseguiram tomar conta tão rápido? Número 1, porque eles são homens no sentido mais antigo e original da palavra. Não dá para negar que os caras são homens, certo? Agora vem uma pergunta a todo mundo que diz assim, o homem e a mulher é muito igual, etc. Será que o resultado seria o mesmo se o tal do Talibã fosse um grupo de mulheres? Só pergunta aqui para as feministas. Alguém já viu um grupo de mulheres assim tomar um país? Só uma dúvida. Não, uma dúvida. Todo mundo igual, não é verdade? Pois bem. Outra pergunta. Por que eles têm também uma cultura rígida, presta atenção, que impossibilita os filhos dele não serem deles? A gente está discutindo esse assunto lá no canal Casamento de Verdade. Olha só, desta forma, todos os filhos e netos dos caras obedecem eles, pois na verdade, eles não são filhos de outros homens sem que o pai saiba. Ou seja, as mulheres desses caras, elas não pulam a cerca como acontece no Ocidente. Por quê? Porque eles têm leis extremamente severas. Então, tipo assim, ninguém quer passar pelo que eles fazem lá. Então, basicamente, ninguém pula a cerca. Os filhos desses caras, desses patriarcas, são deles. Não tem nenhuma sementinha de hormongo ali, certo? Os netos dos caras são deles, porque eles têm uma estrutura patriarcal muito forte. No Ocidente, as pessoas podem ter uma esposa, que em geral, muitas delas, tipo assim, destroem a vida do marido. Eu recebo muitos e-mails sobre isso. Número 2. O cara vai ter 1 ou 2 filhos, tipo assim, não vai ter força militar nunca ali. E número 3, desses 1 ou 2 filhos, 1 ou 2 não é dele, certo? Tem aí, por exemplo, um artigo de um cara que tinha 3 filhos, criou eles até os 20 anos de idade, e por causa de um problema de saúde descobriu que nenhum dos 3 filhos dele era dele, certo? Nenhum dos 3, era de 3 caras diferentes. E a gente tá vendo, assim, tem estatísticas falando que entre 10 e 36% das pessoas hoje, certo? Pensa que sabe quem é o pai biológico, mas não sabe de verdade porque a mamãe pulou a cerca, certo? A santinha pulou a cerca. Então assim, esses caras aqui, quando uma mulher pula a cerca e aí nasce uma semente de erva daninha dentro de uma família, a erva daninha não obedece pai e mãe, não obedece. Ela é de outro patriarca, certo? Colocou a semente ali, na verdade não é um patriarca, é um hormongo. Pois bem, esses caras aqui, tem como alguém ser desobediente a eles? Não, os filhos são deles. Certo? Os netos são deles. Pois bem. Além disso, vamos lá. Não estou falando se os caras estão certo ou errado com o que eles fizeram lá. Estou dizendo o porquê eles foram rápidos. As famílias dos caras são compostas de casamentos com múltiplas esposas, com dezenas de filhos, centenas de netos e milhares de bisnetos. Um patriarca tem, mais ou menos por ali, 1000 bisnetos. 1000. Tem alguns que tem mais, obviamente. Certo? Tem, por exemplo, um patriarca na Índia que ele tem 170 filhos. Ou seja, quantos bisnetos ele vai ter? Netos e bisnetos. Faz a conta aí. Só filhos, 170. Então, netos, se cada um tiver 10, 1.700. Bisnetos, 17.000. Vai prestando atenção. Então, o que acontece? Os caras têm famílias muito grandes e eles conseguem mobilizar as pessoas. Certo? Porque eles são patriarcas, eles são um representante da família.
Isso permite apenas 100 caras, 100 patriarcas, mobilizarem 100 mil pessoas leais com vínculos de sangue, certo? Que se eles falarem assim, nós vamos naquela direção, todo mundo vai naquela direção e ninguém discute, certo? A verdade então é o seguinte, a maioria das famílias monogâmicas estão condenadas a terem problemas de segurança e isso vai acontecer no futuro. Então, na minha família, nesse momento aqui, não tem problema. Nesse momento a gente tem os governos por aí, certo? Os governos tem polícia, tudo direitinho. Mas, no futuro a gente sabe que esse pessoal que se multiplica aqui, eles vão se multiplicar bastante, certo? E o fato é, as famílias que estão lá, eu tenho aqui, ó, meu 1 filho, meu 2 filhos, etc, tal. Passa 10 gerações, quantas pessoas tem viva na família? 5, 6, 7, talvez, certo? Pois bem, essas famílias aqui vão ter um problema no futuro, certo? Esse é um ponto que é um motivo de ter alguns pastores falando o seguinte, olha, a gente tem que entender por que isso aqui foi imposto, certo? Por que isso é imposto? Porque o cara pode trair e não dar cadeia. Por que o cara pode trair e não dar cadeia? Por que a mulher pode ter filho de um outro homem, trair o marido e não dar cadeia também? Isso não tem problema. Por que as pessoas podem ter relacionamento com 2.000 pessoas aí, pimba-pimba, e não tem problema? E por que um cara que quer casar com 2, 3, 4 esposas, aí ele pode ser preso? Em muitos países. Por quê? Uma pergunta, certo? Continuando aqui. Segundo a irmã Cat do Shofar Mountain, sabe o que esses caras fizeram nos últimos 20 anos enquanto eles estavam esperando o momento certo de agir? Tem ideia do que eles estavam fazendo? Estavam jogando dominó. Você acha isso? Pensa aí, olha só. Segundo ela, eles criaram guerreiros, pois eles não fazem controle de natalidade intencionalmente. Porque cada homem que nasce é um guerreiro para eles. Ponto número 1. Próxima. Eles ficaram fazendo armas em casa e armamento para a hora certa. Porque esses caras são gunsmith. Eles conseguem fazer rifles na casa deles. Certo? Eles olham assim, eles não têm problema na escola, né? Aquela mentalidade nossa, não, isso aqui só pode ser feito numa fábrica. O cara olha e fala, entendi. É um cano, um negócio que bate atrás, tem um negócio assim, ok. Eles copiaram. Tipo assim, os caras ficaram 20 anos fazendo isso. Pois bem. Então assim, os caras ficaram tendo filhos e os caras ficaram fazendo coisas, certo? Segundo diz a irmã Kate. Agora vamos lá. Uma sociedade baseada em patriarcas é uma sociedade muito forte. É isso que acontece. Por isso que eles foram rápidos. Eles conseguem se mobilizar rapidamente. A tropa deles é leal pra caramba. Não estou dizendo que eu concordo com eles de forma alguma, mas é leal pra caramba, fato. A gente viu acontecendo, certo? E o cara fala, ele é respeitado como um homem. Ele fala, tipo assim, as pessoas respeitam o cara. Não o cara fala e todo mundo vai discutir com ele. Não. Aquele é o patriarca. Tem que chamar o outro patriarca para discutir com ele. Não é todo mundo que vai discutir com aquele cara, certo? O cara só fala assim, não. Todo mundo cala a boca. Simples, percebe? Porque tem sangue junto. Os caras são da mesma família, basicamente. Certo? São 100, 150 famílias, os caras mobilizam muitas pessoas. Certo? Pois bem, dito isso.